Boa noite a todos e a todas. É uma alegria muito grande estar aqui novamente, nesse primeiro estudo do ano. E eu queria aproveitar para desejar a todo mundo um ano próspero, feliz, de muita paz. E que, eu não costumo falar assim, que aconteça o que for bom para você, né? Porque a espiritualidade é que sabe o que é bom para nós. Então que esse ano seja de prosperidade e que aconteça o que for melhor para nós. Apesar de a gente não saber qual que é o que está preparado. Hoje é um estudo muito bom, gente, muito bom, de novo. Eu precisava muito da atenção de vocês, que se chama Vida Conjugal. E, para começar, como sempre, é um estudo de perguntas e respostas, que fica mais didático, fica mais fácil de ser entendido. E também eu vou começar com um poema do livro Antologia da Espiritualidade, editado pela FEB, psicografado por Chico Xavier. O espírito chama-se Maria Dolores. Geralmente esses poemas têm a ver com o tema, né? Então o tema desse poema hoje chama-se Lar. O lar é a escola viva, onde a alma aprende a amar, entre provas que redimem e lutas para educar. Nem sempre o sonho se cumpre no desenho idealizado, mas cada dor vencida é degrau santificado. Quem sustenta a paz no lar, mesmo à custa de sofrer, constrói no silêncio humilde a glória de renascer. Vamos lá. O tema se chama Vida Conjugal. Capítulo 137 do livro Vinha de Luz. Esse livro aqui, psicografado em 1952 por Chico Xavier. 180 capítulos, nós vamos falar hoje do capítulo 137. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Paulo, carta de Efésios, capítulo 5, versículo 33. E aqui cabe uma primeira observação antes de eu ler o texto. Aqui nós temos uma conjuntura histórica. Isso aqui foi escrito 60, 70 anos atrás. Então eu vou tentar trazer uma visão que não seja histórica, atualizando a nossa visão sem perder o contexto. Tá? Então vocês vão perceber coisas aqui que eu vou tentar trazer essa atualização para a gente não pegar as coisas ao pé da letra, de forma literal, que pode ser entendido de forma errada. As tragédias da vida conjugal costumam povoar a cena comum. Explicando o desequilíbrio, invoca-se a incompatibilidade dos temperamentos, os desencantos da vida íntima e as excessivas aflições domésticas. O marido disputa companhias novas ou entretenimentos prejudiciais, ao passo que, em muitos casos, abre-se a mente feminina ao império das tentações, entrando em falso rumo. Semelhante situação, porém, será sempre estranhável nos lares formados sobre as escolas da fé, nos círculos do cristianismo. Os cônjuges com Cristo acolhem, acima de tudo, as doces exortações da fraternidade. É possível que os sonhos, muitas vezes, se desfaçam ao toque de provas salvadoras, dentro dos ninhos afetivos construídos na árvore da fantasia. Muitos homens e mulheres exigem, por tempo vasto, flores celestes sob espinhos terrenos, reclamando dos outros atitudes e diretrizes que eles são, por enquanto, incapazes de adotar. E o matrimônio se lhes converte em instituição detestável. O cristão, contudo, não pode ignorar a transitoriedade das experiências humanas. Com Jesus, é possível destruir os divinos fundamentos da amizade real. Busque-se ao lado útil e santo da tarefa, e que a esperança seja a lâmpada acesa no caminho. Tua esposa mantém-se em nível inferior à tua expectativa? Lembre-te que ela é mãe dos teus filhinhos e serva de tuas necessidades. Teu esposo é ignorante e cruel? Não ouvides que ele é o companheiro que Deus te concedeu. Agora nós vamos esmiuçar esse texto. Eu vou trazer a pergunta, como sempre. Vou trazer o trecho do texto que tem a ver com a pergunta e vou trazer a resposta. Tá? Então nós vamos começar com a primeira pergunta. Qual é a base espiritual da vida conjugal, segundo Paulo? Assim também vós,
cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Gente, esse tema aqui daria para a gente ficar aqui uma semana para falar dele. É muita coisa que a gente poderia falar, tudo à luz da doutrina espírita. Eu vou ter que ser rápido, eu vou ter que ser breve, que eu quero aproveitar bem o tempo, mas esgotar as coisas que eu estudei e que eu pensei em falar. Primeira resposta: a vida conjugal fundamenta-se no amor responsável e no respeito mútuo. Paulo não propõe submissão cega, mas equilíbrio moral, onde amar e respeitar são expressões de maturidade espiritual. No Espiritismo, isso representa compromisso reencarnatório, aprendizado de conveniência e educação de sentimento. Só aqui já daria uma hora de conversa. Dentro da relação conjugal, gente, a primeira coisa que tem que existir é confiança. E eu costumo dizer assim, eu já vivi, sou casado pela segunda vez, e já passei por muita coisa, e eu digo o seguinte, gente, não existe uma terceira pessoa na relação nos seus filhos. Não existe. Dentro da doutrina espírita, ela prega, além da visão que a gente tem de decência, de justiça, de honestidade e respeito, ela prega a visão espiritual e reencarnatória. Que se a gente encontrou com determinada pessoa nessa encarnação, com certeza nós temos uma história a ser escrita. Então, mulheres e homens são iguais. O homem não é superior à mulher. A mulher não é superior ao homem. Eles estão lado a lado construindo uma vida. E onde tem confiança, não tem uma série de problemas que a gente vê. Não tem traição. Não tem submissão, não tem violência. E eu vou ter que falar um pouquinho de feminicídio, não tem como não falar. Eu já falei aqui no Perguntas e Respostas 2 vezes, essa pergunta caiu para mim. Então, o que eu enxergo dentro da doutrina espírita uma relação de casal? Uma relação plena, amorosa, afetuosa, respeitosa, confiante, justa. Antes de cometer qualquer ato que vá ofender a pessoa, o seu cônjuge, de alguma forma, pense, porque às vezes o seu caminho não é com ele. O Espiritismo não condena divórcio. Não existe isso. Você não está obrigado a viver uma vida inteira uma relação ruim. Às vezes violenta, às vezes abusiva. Violenta fisicamente, psicologicamente, emocionalmente. Então a gente tem que pensar, e eu costumo dizer assim, gente, o que você não quer para você, você não pode querer para o outro. O seu cônjuge, muito menos. Muito menos. Então o que nós temos que ter? Se eu, por acaso, estou insatisfeito, se eu estou pensando coisas que afrontam essa relação de confiança e amizade, acima de tudo, de uma relação afetiva, é preferível sair antes. Ah, mas eu não posso. Não pode atrair a pessoa e destruir o coração dela. Porque uma traição, ela destrói a pessoa emocionalmente num nível tal, e a mulher enfrenta isso de uma forma diferente do homem. A mulher é mais forte para a dor. Você não ouve falar em hominicídio. Ninguém ouviu falar nisso. O número de mulheres que agridem e matam homens é insignificante. Agora, olha o outro lado. Olha o outro lado. Nós, homens, temos que nos baixar nossa cabeça, tomar uma dose de humildade e entender o que pode estar acontecendo. Primeiro é a tal da honra, né? Eu não vou levar desaforo para casa. Isso é o ditado mais errado que existe. Em nome da paz, a gente pode até estar certo, mas a gente não precisa levar nada para lá de violência nenhuma. Às vezes o grande homem, entre aspas, a pessoa forte, é aquela que sai da briga, é aquela que não enfrenta. Então, quando acontecem uns casos desses, que a gente vê que a maioria dos feminicídios estão acontecendo, você vê, a pessoa não aceita a separação. A grande maioria. E aí, eu como homem, criado num país machista, criado numa família machista, que sempre colocou a mulher em segundo plano, e eu, quando fui crescendo, fui amadurecendo, eu fui mudando muito esse conceito dentro de mim. Hoje eu não tenho nada disso mais, graças até a essa casa maravilhosa, essa doutrina maravilhosa. A gente acha que a mulher é nossa. E aí, se acontece um caso desse, o que eu entendo? E eu posso estar errado no meu raciocínio, que nós não damos conta da nossa dor. É isso. O cara está sentindo tanta dor por causa do fim da relação,
E aí, gente, eu vou fazer um pequeno exercício com vocês aqui, vocês deixam a mente voar. O cara começa a pensar no fim da relação. Ele começa a pensar nele sozinho. Ele começa a pensar no que eles viveram juntos. Ele começa a pensar nela com o outro. Ele começa a pensar nela num ato sexual com o outro. Onde é que vai a cabeça desse sujeito? Se ele não tiver controle. Por isso, na minha opinião, é que acumula tanta raiva, tanto ódio. E não são coisas repentinas, aquela raiva que você sente ali você explodiu, não. São crimes premeditados, com requintes de crueldade assim, inimagináveis. Vocês viram aí, casa todo dia. Os homens de bem de fato desse país tinham que se unir numa campanha contra. Eu não acho que assim, as mulheres precisam ser protegidas. Não, aí você coloca a mulher numa situação de inferioridade. As mulheres não são inferiores. A proteção que eu falo é proteção à vida. Porque não se preocupa se tem câmera filmando, se tem polícia perto, se eu vou passar o resto da minha vida na cadeia, porque agora o feminicídio são 40 anos de pena. Como é que nós vamos fazer com essa dor? O que nós temos que fazer? Nós temos que nos resignar. Nós temos que internalizar essa dor e procurar ajuda psicológica, psiquiátrica, do padre, do pastor, na casa espírita, onde quiser. Mas a pessoa precisa internalizar aquela dor. Precisa absorver aquilo ali. Eu falei muitas vezes aqui de dor, em outras palestras e aqui no Perguntas e Respostas. A dor é a nossa grande professora. A dor é que impulsiona o mundo. Se não fosse a dor, abre aspas aí para o Zé Amaral, a gente ainda estaria nas cavernas. Agora, quando a dor vira um sentimento de ódio nesse nível, sem controle, a ponto de um pai matar a mulher na frente dos filhos, que relação conjugal era essa? Onde é que essa relação estava? E outra coisa, assim, para passar para a segunda pergunta, sempre tem que ter muito diálogo, gente. Não é fácil relação afetiva. Seja homem com mulher, mulher com mulher, homem com homem, não importa. Não interessa qual que é a orientação sexual, é uma vida conjugal. Precisa ser conversado, as coisas precisam ser discutidas. Na minha concepção, não existe traição nenhuma em relação de casamento. Quando se pensar numa coisa dessa efetivamente, é porque a relação já acabou. Ou porque faltou diálogo, ou porque a gente quer vingar do outro. Sabe? É uma relação diária, diuturna, de persistência. Mas se não tiver amorosidade, gente, às vezes a gente precisa encarar como missão. Aquele troço que a mulher fala com o cara todo dia, que ele enche a paciência. Aquele aborrecimento dele com a mulher todo dia. Aquilo vai virando, vai desgastando, vai virando uma coisa. Então, se não tiver um ponto de inflexão, vamos dizer assim, a coisa vai desandar. E pior é desandar para a violência. Não se pode ter violência dentro de casa, gente. A gente não pode perder a paz da nossa casa. Criança não se bate com nada. Nada. Você não pode ter violência nenhuma contra a criança. Ah, vou dar um tapinha na bunda. Não vai, não. Você acha que ele vai educar? Você vai dar um tapa na mulher que casou com você, mãe dos seus filhos, que dorme com você, que está na sua casa? Que é isso aí? Isso não é relação afetiva, isso não é relação conjugal. Isso acabou há muito tempo. A gente tem que desenvolver a nossa paciência, a gente tem que desenvolver a nossa persistência, nossa amorosidade. Para fechar isso, criança, quando é vítima de violência, ela pode desenvolver traumas. Pega aqueles programas de gordo para vocês verem. A maioria de quem tem obesidade mórbida, naquele nível, sofreu violência quando era criança. Todos têm um trauma. Porque quando você dá um tapa numa criança, que você dá um tapa na sua mulher, a mulher dá um tapa no homem, você está descontando a sua raiva nela. Como é que isso vai educar? A coisa mais difícil que tem é educar filho, porque você tem que botar um negócio que chama-se limite amoroso, que é extremamente difícil. Você tem que botar um limite nele com amorosidade. Ele não pode passar daqui, não. Você não vai passar daqui, senão você vai ter consequência. E a consequência nunca vai ser a violência. E para finalizar, gente, está com problema, procura terapia, faz terapia de casal, sabe? Vai para a casa espírita fazer um tratamento, cada um acolhimento fraterno, vai fazer o que quiser, mas nunca parta para a violência. Se percebeu que o seu jeito, a sua raiva está exacerbando a ponto de cometer alguma violência, é hora de parar.
É hora de pensar que rumo que eu vou dar para essa relação conjugal, né? Por que as tragédias conjugais são tão comuns? Trecho do livro: as tragédias da vida conjugal costumam povoar a senda comum, porque muitos lares são formados sobre bases exclusivamente emocionais, sem preparo moral. A convivência revela imperfeições que estavam ocultas no encantamento inicial. O casamento é prova educativa, não promessa de felicidade automática. Falou tudo que eu resumi aqui. Quando você conhece a pessoa, você tem um encantamento, é normal, a gente gosta, passa a amar uma pessoa, não vê, a princípio, tudo que vai se ver durante um relacionamento afetivo, durante um casamento, durante a convivência de 24 horas por dia. Ali as coisas começam a aparecer, e essas coisas estão ocultas. Outra coisa, tudo que eu falei aqui, eu acho que pode resumir um pouco nessa frase aqui, ó, sem preparo moral. Porque quando se tem preparo moral, você está com todas esses vícios morais que eu citei aqui sob controle. A minha moral elevada não me deixa ser agressivo com a minha mulher. Eu não posso olhar para ela de cima para baixo. Isso é uma questão moral. Eu não posso trair a minha mulher, eu não posso trair o meu marido, eu não posso. Isso não existe. Como eu disse aqui várias vezes, gente, que mentira não tem que fazer parte da nossa vida. Para que eu vou mentir? Se eu estou mentindo, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Faça um compromisso com você. Não vou mentir mais. Comece a fazer um exame de consciência dentro da sua casa. Se você tem mentira, se você está usando da mentira para conseguir alguma coisa, como subterfúgio para ganhar alguma coisa, está pior ainda. Porque, gente, o dia que o esposa ou o marido descobrir que você mentiu, ali começa a quebrar a relação de confiança. E raramente ela é reconstruída. Muitas separações que a gente vê, a pessoa vai e volta, vai e volta, vai e volta, a relação de confiança já quebrou na primeira. Eu, particularmente, acho muito difícil reconstruir depois de uma situação dessa. Onde você provocou a quebra de confiança na relação dentro da sua casa. E olha, nossa paz em casa não tem preço, gente. Não tem preço. Não deixe essas coisas que estão afetando a sua casa, a sua família, a sua paz, o seu lar, tirar a sua paz. Isso pode ser por causa de bebida, isso pode ser por causa de traição, isso pode ser por causa de droga, isso pode ser por causa de descontrole emocional, isso pode ser por impaciência, por raiva. Então, se a gente está perdendo a nossa paciência dentro de casa, tem alguma coisa errada. As incompatibilidades explicam por si só os conflitos? Invoca-se, trecho do texto, invoca-se a incompatibilidade dos temperamentos, os desencantos da vida íntima. Não, as incompatibilidades por si não explicam os conflitos. Emmanuel ensina que a incompatibilidade é, muitas vezes, instrumento de crescimento. Espíritos afins não necessitam de grandes provas. Já os comprometidos com os débitos do passado reencontram-se para uma reparação e aprendizado, juntos. Eu acho até que a incompatibilidade é mais fácil de dar certo que duas pessoas iguais. Todo mundo, imagina, você pensa igual em tudo, não tem divergência com nada. Eu acho que a vida vai ficar muito monótona, é uma impressão minha. Mas a gente sempre tem que lembrar que nós somos seres eternos, que a reencarnação ela vem para a gente evoluir, e os desafios que estão nessa vida são provas evolutivas do que ele fala aqui. Até nisso nós temos que pensar, porque nós temos conhecimento espírita, gente. Por que essa pessoa está comigo? Por que o meu filho é meu filho? Que eu já falei algumas vezes aqui, que o meu filho é um espírito mais velho do que eu, porque eu já vi isso em 2 vezes em casa espírita. Por que ele veio? Aí quando eu entendo que ele está aqui por um motivo, eu melhoro a minha relação com ele. Porque ele é completamente o avesso do contrário de mim. Então eu tinha umas expectativas nele, umas coisas, cara, o dia que caiu a ficha para mim, eu falei, meu filho, eu te amo do jeito que você é. Sua aparência, suas escolhas, sua vida, o seu tempo, numa reunião mediúnica. O mentor falou comigo assim, dá o tempo que o seu filho precisa. Isso já tem uns 10 anos. Estou dando tempo para ele até hoje, para você ter uma ideia. Até hoje.
Mas está indo. Eu estou treinando a minha paciência. A minha missão de ter... Com a relação do casal, é a mesma coisa. É a mesma coisa. O que ocorre quando um dos cônjuges busca fuga nos excessos? A parte do texto. O marido disputa companhias novas ou entretenimentos prejudiciais. Aqui já é uma questão do contexto histórico, eu acho que não é o marido. Aqui são agora os dois. Eu acho que a responsabilidade, minha opinião, de quem estuda Espiritismo, entende a essência do Espiritismo. A responsabilidade pelas coisas do casal são do casal. Lá em casa eu arrumo, vá a casa, eu faço comida, eu lavo banheiro. Não é obrigação dela, é obrigação nossa. É lógico que eu não consigo fazer igual ela me xinga até que fica ruim, né? Mas é um fato. Então a gente tem que desconstruir isso. O homem tem que sair para trabalhar, ficar um dia inteiro, e a mulher dentro de casa cuidando de filho, e ela não constrói uma vida fora daquilo ali. Essa semana eu assisti um vídeo muito interessante de um cara falando que a família tradicional, que se vê e que é a família dessa forma, o homem trabalhando, a mulher em casa, não é a família tradicional. Essa família, ela existe de um tempo para cá. A família tradicional é quando junta todo mundo para laborar junto e construir a vida junto. Então a gente tem que desconstruir isso aqui, gente. Eu estou dando sugestões que eu tirei da nossa literatura, mas cada um absorve e faz o que acha melhor. Então vamos lá. A fuga revela a imaturidade espiritual. Não precisava nem falar isso, né? Em vez de enfrentar o diálogo e o esforço de renovação, busca-se a compreensão externa, a compensação externa, abrindo brechas e obsessão espiritual ao desgaste efetivo no lar. Aqui daria uma semana de conversa, mas eu vou tentar abreviar. Diálogo já é difícil. Eu falei várias vezes aqui já. Agora, obsessão espiritual é muito complicado. Gente, quando a gente baixa a frequência, quando a gente mexe com coisas que não são... Por exemplo, vou repetir, pornografia é uma porta terrível para a obsessão espiritual, gente. Você baixa, se alguém aqui, e eu não estou aqui para julgar ninguém, o livre-arbítrio ele existe, cada um vai escolher o que vai fazer. Estiver mexendo com isso, fecha essa porta. Tira isso da sua vida, você não precisa disso. Numa relação afetiva completa, inclusive com a parte sexual equilibrada, respeitando a forma de ser de cada um, uma coisa respeitosa, pensando no outro e não só em si, ela é muito plena. Vai durar a vida inteira desse jeito? Não, gente, vai ter percalço todo o tempo todo. Todo mundo tem. Toda a relação conjugal, ela enfrenta desafios. Eu não vou falar mais problema, não. Porque eu acho que a gente dramatiza demais. Tem desafio todo dia. Ontem mesmo eu estava fazendo o meu culto no lar com a Dani em casa e eu fiz uma sessão de agradecimento pelo ano que passou, pelos desafios que nós vivemos, pedindo a espiritualidade para que seja feito o que for melhor para nós nesse ano vindouro, que a gente tenha um ano de paz e prosperidade. Então isso aqui faz parte da nossa essência. Eu citei aqui um caso de reunião mediúnica onde o Espírito falou, eu vou embora, mas enquanto ele continuar vendo pornografia na casa dele, eu vou voltar. Ele está abrindo a porta para mim. Isso aí eu vi. Não estou especulando, eu estou falando coisa real. Orientar os filhos, ter controle de paz. Hoje em dia está uma bandalheira esse negócio, que a pornografia chega. Gente, pior é a pedofilia, né? Está chegando, está se normalizando coisas absurdas. Então, como eu falou aqui em obsessão espiritual, fechem as portas. Vamos tratar da nossa frequência. Olha a energia dessa casa de novo. Olha a energia do bem que tem aqui. Olha como essa energia joga a gente para cima. Eu fico feliz quando eu estou aqui parecendo uma criança de 5 anos. Porque eu quero manter minha frequência assim. Eu não quero que esses espíritos se aproximem de mim. E essa porta eu já fechei há décadas. Essas aí que eu falei para vocês. Há décadas, não me fez a menor falta. E dentro da relação, imagine você pegar sua mulher olhando um site pornô. É só o homem que olha? Não, é porque seu direito é maior que o dela. Da mesma forma que ela... Imagina a tristeza de você ver. Olha o tanto de consequência numa relação afetiva que tem um negócio desse. Você não me quer mais. Sou um cara feio, sou um cara... E dali vai. Gente, se está assim, conversa, dialoga, faz terapia, tenta reconstruir. Não deu, cada um para o seu caminho.
Cada um vive aquela dor momentânea e vai procurar outra vida. De repente, a pessoa que espiritualmente é para você encontrar está logo ali na frente. Ou não. A gente não sabe. E quando a mente feminina se abre às tentações? Trecho do livro. Abre-se mente feminina ao império das tentações, entrando em falso rumo. Emmanuel não acusa, ele alerta. E ninguém aqui vai acusar ninguém de nada. Gente, Espiritismo não nos proíbe de fazer nada. Você não vai encontrar nada nas obras, em lugar nenhum desse mundo, falando não faça isso. Está implícito que muitas coisas a gente não pode fazer. Mas como nós estamos aqui estudando, ele espera tudo de nós. Ele não espera que a gente faça esse tipo de coisa. Ele não espera que a gente tenha vícios morais. Ele espera que a gente evolua, que a gente cresça no nosso tempo. Porque a espiritualidade ela tem muita paciência conosco. A gente nem sonha se a gente acha que tem que ter paciência com os outros e os outros conosco. E a espiritualidade conosco. A gente erra, cai, erra de novo e eles estão lá, nos apoiando. Emmanuel não acusa, alerta. Toda evasão moral, masculina ou feminina, representa desalinhamento do compromisso assumido, gerando conflito que poderia ser evitado com vigilância e oração. Não precisa falar mais nada, né? Exatamente esse desalinhamento daquele compromisso que você fez lá atrás. Independente se você casou na igreja, na onde, ou se você foi só no cartório, sacramentou, ali tem uma junção de almas. Então o compromisso vai valer para a vida toda. Por isso que eu acho que dentro da doutrina espírita, por ela não julgar e não condenar nenhum tipo de separação, que a gente consegue viver em paz. Porque, gente, ciclos se fecham. E se um ciclo fechou, a insistência vai levar à violência, muitas vezes. E um aceitar e o outro não aceitar, é muito difícil. Um exemplo disso, rapidamente, é um divórcio. Quando o divórcio é consensual, dos dois alinhados e tudo, já é complicado. Um dia eu perguntei à advogada, mas quando é litigioso? Ela falou assim, um inferno na terra. São desafios que tem que se evitar, que tem que se passar muitas vezes para evitar males maiores, né? Por que essa situação é ainda mais grave em lares cristãos? Semelhante situação, porém, será sempre estranhável nos lares formados sobre as escolas da fé. Porque o lar cristão tem maior responsabilidade espiritual. E o lar espírita, para mim, tem mais ainda. Colocando mais responsabilidade para nós. Nós estamos aqui na casa porque nós ou somos, ou queremos ser, ou queremos evoluir dentro da doutrina espírita. Então, nossa responsabilidade é maior ainda. E é mesmo. Responsabilidade é maior ainda. Nós não temos privilégio nenhum. Nenhum espírito vai pegar a senha para ir embora na frente de ninguém. Nenhum de nós vai chegar do lado de lá e vamos falar assim, eu sou espírita. Não, você é como qualquer outro. Se você falhou, se você errou, vai passar pelas mesmas provas, vai passar pelo arrependimento, pela reparação, pelas expiações do mesmo jeito. E isso é muito bom, porque a gente aprende a encontrar o nosso lugar, gente, que é no meio de todo mundo. E aí você vê que a questão material, a questão social, a questão cultural, a questão acadêmica, perto da moral não é nada. Ninguém vai ser elevado, que é uma palavra até meio complicada, porque tinha alguma coisa aqui. Ninguém vai ser elevado porque tinha pós-doutorado. Porque era a declaração de imposto de renda parecia uma lista de supermercado, de tantos bens. Vale nada. Agora, e quem você foi? Como você tratou o outro? E tem uma frase que eu gosto muito, que fala assim, eu não sei quem você segue, mas ao te ver tratar o outro, eu vou saber quem você segue. Olha que frase mais interessante. Como eu trato os outros? Como eu trato o meu cônjuge? Que paciência que eu estou tendo? O que eu estou vivendo? Que inferno que eu estou transformando na minha casa? E essa casa que tem essa bênção, gente, façam o evangelho no lar. Dois livros. O primeiro, óbvio, o Evangelho segundo o Espiritismo. O segundo, Ave Cristo. Até mais um. Tem um livro chamado Yeshua, o Deus Planetário, do Juliano Posati, que nós estamos acabando de lê-lo agora. Leva para sua casa. Chama a sua família. Pega uma garrafinha de água. Coloca lá. Que dia que é bom? Lá em casa é domingo, 9 horas da noite.
O dia e o horário que eu quiser. Se tiver crise em casa, faz mais de uma vez por semana. Chama as pessoas. Ah, pai, eu não quero. Você fica aí que eu faço. Aí eu faço você e a esposa ou o marido. Ela não quer, eu faço sozinho. Ela não está, eu faço sozinho. Sabe por quê? Vocês estão trazendo paz e equilíbrio para o lar de vocês, para a vida conjugal de vocês. Vocês vão perceber o tanto que isso muda, porque a aura energética que é criada no Evangelho no lar protege os arredores da casa em torno de 100 metros. Não chega espírito obsessor nenhum para avacalhar a vida. E a gente traz paz para dentro da nossa casa. Qual deve ser a conduta dos cônjuges que caminham com Cristo? Os cônjuges com Cristo acolhem, acima de tudo, as doces exortações da fraternidade. E aí tem a frase espírita que é muito interessante, que fala: acima da caridade não há salvação, né? A gente discutindo lá em casa, eu e ela, nós chegamos à conclusão que correto seria: acima da fraternidade não há salvação. Porque a fraternidade, ela não só envolve a caridade individual, ela envolve a caridade coletiva. Fora da caridade, né? Fora da fraternidade, não há salvação. E aqui o que se fala é de fraternidade. A fraternidade implica paciência, renúncia e compreensão. Não se trata de anular a própria dignidade, mas de agir com o espírito cristão, buscando o bem comum acima do orgulho pessoal. Muitas vezes acontece o contrário, né? A pessoa se anula completamente numa relação conjugal para não contrariar o outro, para que o outro goste dela, para que o outro não se separe dela. E aí vive uma vida infernal por décadas e décadas, né? E aí tem a questão da proibição, entre aspas, de se separar, porque o que Deus uniu, o homem não separa. Deus não uniu o corpo, não, gente. Deus une o espírito. Então, quando você está nessa situação, e eu falo, porque eu tenho um caso na minha família, foram décadas de sofrimento com alcoolismo, décadas de sofrimento com violência psicológica. Eu falava assim: vai embora, vamos te ajudar a construir outra vida. Eu não posso. Eu não posso, a minha religião não permite. E viveu a vida inteira, até a pessoa morrer, num sofrimento desse. Isso é justo? Isso tem que ficar muito na nossa cabeça. E nós não estamos aqui incentivando ninguém a fazer nada de errado. Nós estamos apontando caminhos que podem ser bons na vida de todo mundo, né? Por que os sonhos se desfazem no casamento? É possível que os sonhos, muitas vezes, se desfaçam ao toque de provas salvadoras. Porque muitos constroem o lar na fantasia, não na realidade espiritual. As provas são salvadoras, entre aspas, porque retiram ilusões e convidam à edificação de amor verdadeiro, aquele que resiste às dificuldades. Eu vi um caso uma vez, que eu não me esqueço desse caso. A gente foi visitar uma pessoa lá na barragem, e tinha um vizinho dele lá, que eu conheci. Gente, esse cara ficava bêbado o final de semana inteiro. E a mulher dele correndo atrás dele o tempo inteiro, para fazer as vontades dele. Ali eu vi, falei assim: que relação é essa? Por quê? A pessoa que tem que ficar bêbada para poder ficar num casamento, ela está anestesiando o quê? Não está aguentando o que está acontecendo. E aí vem o vício. E o vício do álcool, principalmente, é um que abre porta para espírito, assim, de uma maneira horrorosa. Que tipo de relação é essa? Que eu quero sair, eu quero ficar longe, eu preciso beber, eu vou me empanturrar de comida. E essa semana foi curioso que eu vi um programa onde o médico falou: o vício da comida é igual uma droga. Eu falei: opa, eu nunca ouvi isso não. Uma droga. Porque tem pessoas morrendo de comer. E a gente separa. Então tem que tomar cuidado com o que nós estamos fazendo dentro dessa vida. O Emmanuel só está nos trazendo a realidade. Ele está nos mostrando uma realidade que às vezes é dura da gente aceitar e da gente reconhecer. Cada um tem que fazer um exame de consciência e verificar aquilo que é bom para ele. O que não for bom para ele, descarta. Como eu falei, espiritismo não proíbe nada. A gente está aqui para evoluir junto. Quem mais aprende num estudo desse aqui sou eu, gente, que tive que me preparar para estar aqui hoje, falando para vocês, né? Não é realidade espiritual. O que significa exigir flores celestes sobre espinhos terrenos? Muitos homens e mulheres exigem flores celestes sobre espíritos terrenos. Significa desejar a perfeição alheia sem esforço próprio. Essa dói, né? Se eu tivesse comigo o rigor que eu tenho com o outro, hein? Se eu exigisse de mim o que eu exijo do outro, principalmente do meu cônjuge,
E aí vem o diabo do orgulho que arrebenta com a relação conjugal, né? Eu não cedo, eu não vou ceder, porque se eu estou errado, eu vou brigar mais ainda. Aí acabou, né? Aí nós partimos para um negócio que chama estupidez. E que essa semana também eu ouvi uma frase muito interessante que fala assim: a inteligência conhece a estupidez, mas a estupidez não conhece a inteligência. É uma frase muito bacana, porque nós estamos vivendo muita coisa assim ultimamente, mas isso dentro de casa não pode funcionar, né, gente? Por que a gente não pede desculpa para o nosso cônjuge? Por que a gente não reconhece que está errado? Por quê? O orgulho não deixa. Gente, se eu estou errado, enfia a cara dentro do bolso e pede desculpa para a mulher, para filho, para quem for. É um ato de dignidade, um ato nobre. Mas nós fomos criados numa sociedade machista, onde você pedir desculpa é um sinal de fraqueza. Fraqueza é a intransigência, que mascara um monte de sentimento ruim, principalmente dentro de casa, né? Vou abreviar aqui que o nosso tempo está curto. Por que o matrimônio se torna detestável para alguns? Reclamando das outras atitudes, o matrimônio se lhes converte em instituição detestável. Depois de tudo que nós falamos aqui, o que vai acontecer com essa relação? Vai ficar detestável. A pessoa não quer acordar do lado do outro. Gente, dormir e acordar do lado de quem você não gosta é uma experiência terrível. A gente se violenta. A gente se violenta. Porque você não quer convivência, você não quer conversar. E você está ali naquela relação, naquela vida. Quando o ego governa, o lar vira prisão. Quando o amor governa, o lar se torna uma escola. A diferença está no olhar espiritual com que se encara a convivência. Não precisa falar mais nada, né? O cristão pode ignorar a transitoriedade da vida. O cristão, contudo, não pode ignorar a transitoriedade das experiências humanas. Ele não pode. Tudo passa. Dificuldades, dores, conflitos. Aqui eu vou dar uma parada. Tudo passa mesmo. Isso é uma máxima espírita que ajuda a gente a dar conta da dor. Tudo passa, inclusive aquilo que é bom. Estou vivendo uma dor hoje, entendi o sentido daquela dor, compreendi o porquê daquela dor, sei o que aquela dor está querendo me dizer, sei o que eu tenho que mudar na minha vida, daqui a pouco aquela dor vai passar. Estou vivendo um momento alegre, feliz, alegre, contente, vai passar. Vai passar. Então tudo nessa vida passa. E isso é um ponto que a gente tem que ter como uma mola de paciência na nossa vida. Sabendo que vai passar. Porque quando nós aqui que sabemos que não temos fim, que nós somos seres imortais, nós temos esse consolo. Tudo passa, aqui, de lá, e a gente volta e passa. Qual deve ser a postura diante de imperfeições do cônjuge? Busque-se o lado útil e santo da tarefa. O casamento é tarefa espiritual. Ao invés de perguntar por que sofro, o cristão pergunta: o que Deus espera que eu aprenda aqui? O que aquela dor está querendo me dizer? Como olhar a esposa que não corresponde às expectativas? Trecho do livro: tua esposa mantém-se em nível inferior à tua expectativa? Emmanuel convida a gratidão e a empatia. Gente, coloca no lugar do outro. Isso é a chave de muita coisa. Se coloca no lugar do outro, vendo você ofender ou agredir aquela pessoa. Isso é uma empatia. Às vezes a gente alheia ao sofrimento alheio das pessoas na rua, os pobres, os doentes, ou mesmo aquele que se acidenta, a pessoa que está adoentada, porque nós não temos empatia. De fato, a gente não se coloca no lugar do outro. De fato. E na relação conjugal é um santo remédio, porque eu vou começar a entender o lado do outro. E ver que muitas vezes eu estou errado, e eu tenho que me redimir, eu tenho que voltar atrás. E o esposo ignorante ou cruel? Teu esposo é ignorante ou cruel? Não ouvides que ele é o companheiro que Deus te concedeu. Ouvides é esquecer, tá? Não se esqueça que ele é o companheiro que Deus te concedeu. Nada é acaso. Esse encontro pode representar prova, resgate ou missão. Nós estamos juntos, pode ser prova, resgate ou missão. Na questão espiritual, reencarnatória. Começa a olhar seu cônjuge como um espírito que veio com você para uma missão. O que você passa com ele. Muitas vezes a gente tem problemas de pessoas que têm algum distúrbio na relação. Algum distúrbio mental, autismo. Bem que autismo
é um transtorno, né? Não é uma doença, então não tem cura e nem tem remédio, mas são coisas diferentes na relação, que não estão ali por acaso. Quando a gente tem um filho com uma questão dessas, missão para nós. Quando o seu filho é diferente, igual o meu, missão para nós. Até você entender que ele é seu filho, que você tem que amá-lo, porque lá atrás vocês devem ter tido alguma coisa que fez vocês voltarem juntos. E o casal é a mesma coisa. O Evangelho não legitima abusos, mas orienta a consciência, oração e busca de amparo espiritual, inclusive com auxílio fraterno quando é necessário. Acolhimento fraterno da casa. A partir de abril, eu vou conduzir aqui um estudo sobre acolhimento na casa. Vamos falar de tudo sobre isso. Como ser um acolhedor na casa. A casa está preparada para receber as pessoas, gente. Não é uma coisa aleatória, não. Quem está ali esperando, quem está te esperando naquela sala, foi treinado, estudou, para te ouvir e para ajudar. Por isso é que eu falo que aqui tem acolhida para qualquer pessoa, em qualquer situação. Mensagem final. O lar é o primeiro templo, onde o amor é testado antes de ser proclamado. A base da nossa sociedade é o lar. A base do lar é a vida conjugal, é o relacionamento. Quem aprende a amar dentro de casa, aprende a amar o mundo. Conclusão. A vida conjugal, à luz do Espiritismo, é um instrumento de evolução espiritual, não só um desafio do dia a dia. Nós precisamos mudar essa mentalidade. Não é palco de felicidade idealizada. Eu gosto daquela pessoa, eu vou criar com ela aquele mundo sustentado por coisas materiais. Eu vou ter tudo que eu quero. Sepulcro caiado. Por dentro pode estar podre. Isso não vai se sustentar. Mas campo sagrado de aprendizado, onde dois espíritos imperfeitos se ajudam a caminhar rumo à luz. Amar, compreender e perseverar são escolhas diárias. E todo o esforço silencioso no bem jamais passa despercebido perante Deus. Bom ano novo a todos, muito obrigado pela paciência e até a próxima.